Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição número 11 da nossa revista da Escola Dominical. Essa aula será ministrada no dia 17 de março de 2024. Estamos estudando hoje a lição 11 da revista dos adultos. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O título da lição, texto áureo, verdade prática, leitura diária, as perguntas finais e algum comentário acrescentado, tudo está na descrição do vídeo. Lição 11, o culto da Igreja Cristã. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Há um tempo atrás eu comentei que eu achei interessante esse versículo, porque em muitas igrejas nós temos aquele costume de dar oportunidade para as pessoas, né? Aí um vem, traz um salmo, outro vem, traz um louvor, outro vem, traz um testemunho. E eu achei muito pertinente esse versículo, diz muito respeito às oportunidades, né, que são dadas na igreja. Então, cada um de vós tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo é feito para a edificação na igreja. E aqui é algo que é interessante a gente ter em mente, essa questão da oportunidade na igreja. Se a sua igreja dá oportunidade, a gente sempre ter aquela ideia, eu vou ao culto hoje, eu já vou preparado. Você já prepara, se eu tiver oportunidade, você já tem uma palavra para ler, você já tem um hino, que às vezes você até ensaiou em casa para poder cantar na igreja, ou você vai preparado para dar um testemunho, mas preparar a oportunidade. Se tiver oportunidade, você já sabe o que vai fazer. Pode ser que Deus na hora mude, né, aquilo que você preparou, mas é sempre bom a gente ir já preparado para esse momento da oportunidade. Se você tiver oportunidade, você já tem o louvor ensaiado, já tem um texto bíblico que você quer compartilhar na igreja. E assim, tudo é feito para edificação. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura diária. As referências estão na descrição do vídeo. Na segunda, a solenidade do acontecimento do culto. Na terça, a sacralidade do acontecimento do culto. Na quarta, celebrando a grandeza de Deus. Na quinta, o culto deve trazer edificação. Na sexta, as Escrituras como base do verdadeiro culto cristão. No sábado, louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21. O texto bíblico diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui também no versículo 19, né?
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Objetivos da lição. Número 1. Identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Número 2. Compreender o genuíno propósito do culto cristão, do culto cristocêntrico. Culto cristocêntrico é onde Jesus é o centro. Número 3. Enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Motivação. Com o passar dos anos de caminhada cristã, à medida que constantemente nos relacionamos com a fé, podemos incorrer no erro de praticar de modo automático as disciplinas espirituais e até mesmo a forma de cultuar a Deus. Um antídoto poderoso contra este mal é estudar a palavra de Deus com a postura de um genuíno discípulo, sempre disposto a se deixar nortear, confrontar, corrigir e aperfeiçoar para a glória de Deus, a fim de que o culto seja apenas o transbordar de uma vida de adoração legítima e agradável a Deus. Então, o culto é o transbordar de uma vida de adoração legítima e agradável a Deus. Aplicação. Comumente, ao final de um culto, ouvimos comentários avaliando se ele foi bom ou ruim, como se o propósito de tal reunião fosse saciar o nosso ego ou atender aos nossos critérios. Contudo, como estudamos nesta lição, um culto precisa de fato seguir alguns princípios, mas que não são humanos, e sim divinos. Portanto, antes, durante e depois de tal momento solene perante o Senhor, cada um de nós avalie-se a si mesmo, a fim de que ofereçamos a Deus um culto racional, como fruto de uma vida genuína de adoração, santidade e serviço a Ele. É uma coisa interessante, a gente não vai ao culto para a gente se encher da presença de Deus, a gente já deve chegar lá cheio, né? É assim que deveria ser, pelo menos nos esforçarmos para isso. Já ter tido um momento de oração em casa, um momento de busca, de reflexão, já chega no culto cheio, ligado na presença de Deus. E não chegar lá para ligar lá, né? Porque isso, como foi o comentário aqui, a fim de que o culto público seja apenas o transbordar de uma vida de adoração legítima e agradável a Deus. Esse transbordar de uma vida de adoração, de comunhão com Deus, não é feita lá na igreja, é feita no seu dia a dia, no meu dia a dia. Devemos nos esforçar para isso, para chegarmos no culto já abençoados, transbordantes, e ali vai ser um prolongamento do nosso culto em casa, né? É mais ou menos essa a visão. Iniciando a leitura da lição, comentário, a palavra-chave é culto. Comentário, introdução. Nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. A Bíblia tem um papel fundamental no culto. O tempo para a palavra tem que ser um bom tempo para que o pregador
traga uma palavra, uma mensagem profunda para que ele possa abordar a mensagem sem a preocupação de ultrapassar o horário do culto. O culto, nós vemos aqui, ele tem que ser feito com ordem, com decência, com decoro. Nós vamos ler. Tem que ser feito com responsabilidade também. Aquele culto que às vezes termina 10 horas da noite, 10h15 da noite. O culto termina tarde. Às vezes tem irmãos que ainda vão pegar ônibus para ir embora para casa. Tem irmãos que estão com crianças e ainda vão pegar ônibus para ir embora para casa. Então, a liderança da igreja tem que ter essa sensibilidade de que o culto ele tem que ter um horário adequado para terminar, né? Principalmente o culto de domingo e todos os outros também. Mas porque as pessoas, muitos dependem de ônibus, moram longe. Se bobear, tem irmão que pega 2 ônibus para ir para casa, tem irmão que está com criança, vai trabalhar no dia seguinte. Então tem que ter cuidado com o horário do culto. Tem que ser vigilante, tem que ser feito com ordem, com decência, tem que passar o tempo adequado para o pregador trazer uma boa mensagem e não pode passar a palavra para o pregador faltando 15 minutos para chegar no horário do culto. Isso não pode acontecer. Amém? Tudo tem que ser feito com um planejamento, com uma liturgia, com uma ordem, para que todos sejam abençoados. E não acontecer o que muitas vezes acontece, né? Dá o horário, está no meio da palavra, o culto está prolongando, aqueles irmãozinhos que precisa, vai tudo embora antes do culto acabar. Porque às vezes perde o ônibus daquele horário, só tem ônibus daqui a 1h, 1h30 de novo. Então ele não pode perder aquele ônibus. Então ele às vezes sai do culto antes da hora, porque tem essa situação. Então o horário de término do culto tem que ser respeitado e também o horário de que vai passar a palavra para o pastor, não é? O pregador da noite. Expressões da adoração do culto cristão. Expressões da adoração no culto cristão. 2 princípios essenciais ajudam a dirigir e orientar a adoração cristã. A adoração genuína acontece em espírito e em verdade. Em outras palavras, a adoração não é apenas uma atividade física ou mental, mas também um exercício espiritual, uma resposta apropriada à maneira como Deus se revelou a nós, especificamente por meio do seu Filho Jesus Cristo. A adoração envolve a interação sincera entre o espírito humano e o Santo Espírito de Deus. Agora, item 1, a natureza do culto. 1.1. O culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo e, em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. 1.2. O culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto temos os termos gregos
euschemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, etaxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Número 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre santo e profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Sinopse 1. Sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Tem que ter uma liturgia, uma sequência, uma orientação a respeito de tudo aquilo que vai ser praticado no culto. O culto dirigido pelo Espírito Santo. Todos sabemos que o culto divino deve ser orientado pelo Espírito Santo e consideraríamos uma temeridade se houvesse nestes escritos a pretensão de tomar para o homem prerrogativas que são exclusivas do Senhor. Cabe-nos, no entanto, dizer que o Espírito de Deus usa para todos os atos que se praticam na igreja o homem que se coloca à sua disposição. Somos instrumentos na mão de Deus. É maravilhoso notar que somos instrumentos do Espírito e é do agrado do Senhor que seus servos estejam devidamente informados sobre qualquer procedimento nas atividades que a cada um têm sido conferidas. A direção de um culto cabe prioritariamente ao Espírito Santo, mas a participação humana é indispensável. O elemento humano na direção de um culto a Deus precisa estar primeiramente em sintonia com o Espírito Santo. Dirigir um culto requer muita responsabilidade, porque neste ato se está trabalhando com matéria-prima do céu, alimento do céu que se distribui com os famintos espirituais. A meta de quem dirige um culto nunca pode ser a de cumprir um anseio humano, nem de encontrar uma oportunidade para expor os frutos do eu e da vaidade, mas sim fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Devemos conduzir o povo à adoração, ao louvor, à comunhão com Deus, né, por meio de tudo que acontece no culto, que deve ser feito com ordem, com decência, com planejamento. O fato de o Espírito Santo ter a liberdade para conduzir o culto não significa que não tenha que haver uma ordem pré-estabelecida do culto. Como vai ser a abertura do culto. Eu já comentei aqui, eu conheço uma igreja, na época, né? Eu estava congregando lá, e o culto era aberto com a leitura de um salmo. Sempre era um salmo que se lia para abrir o culto. Talvez algum outro texto da Bíblia também, mas sempre havia a leitura bíblica. A leitura bíblica era a primeira coisa que se fazia, né? Orava, fazia a leitura bíblica e cantava 2 hinos do inário. Era assim que era a abertura do culto. Orava, fazia a leitura bíblica, geralmente era um salmo, e depois cantava 2 hinos do inário. E depois passava para o louvor, para o grupo de louvor. Então, tinha uma sequência, né? Mas sempre, claro, deixando o Espírito Santo na liberdade de agir.
Número 2, o propósito do culto. Número 2.1, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Jesus é o centro do culto. A Bíblia é cristocêntrica. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Antropo é o homem, né? Antropos, do grego, homem. O homem não é o centro. Jesus é o centro do culto. O culto é cristocêntrico. A Bíblia é cristocêntrica. A mensagem dos profetas, a mensagem profética, falava que o Messias viria. A mensagem apostólica do Novo Testamento fala que Jesus veio. Antigo e Novo Testamento se convergem no centro que é Jesus. Amém? Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. 2.2. Quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto que eles estavam fazendo, não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões enviernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Essa ideia aqui da palavra envernizada está até aqui no vocabulário. Envernizar é aplicar verniz, ilustrar, polir, dar brilho. Faz isso muito com a madeira, né? Lixa aquela madeira e passa ali o verniz para pintar, às vezes para cobrir uma mancha, para cobrir algum defeito, alguma coisa assim, né? E põe ali o verniz e fica com aquela aparência, mas às vezes por trás a madeira está podre, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Nós não podemos envernizar o culto, ele tem que ser feito com sinceridade, amém? Um culto verdadeiro. Devemos fazer um concerto com Deus, falar, Senhor, eu vou entrar agora na tua presença. O sacerdote, quando ele entrava no Antigo Testamento para oferecer o sacrifício, ele tomava um banho antes, ele se lavava, ele colocava as vestes sacerdotais. Eu aprendi, né, que ele não podia, para entrar no Santo dos Santos, ele não podia estar nem suando, nem suor ele não podia ter para poder entrar no Santo dos Santos. Tão rigoroso que é aquele momento de culto, para ele poder se apresentar a Deus no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. E hoje nós também, em Hebreus diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos, no santo lugar, na sala do trono, pelo sangue de Jesus, amém? Então, Senhor, eu vou te oferecer um culto, me abençoa, me lava com o sangue de Jesus, me habilita para que eu possa te oferecer um sacrifício espiritual aceitável e agradável a ti. Quando nós vamos oferecer a Deus o nosso sacrifício, o louvor, a pregação, o estudo bíblico, uma visita, a gente deve falar assim, Senhor, que o Senhor aceite esse sacrifício como aroma suave, que a gente se preocupe em oferecer a Deus algo que Ele se agrade e que Ele aceite. Amém? 3. Edificar a igreja. 2.3. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja.
Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikodomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Sinopse 2. Embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Um culto cristocêntrico em que Jesus é o centro. Amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são os dons ministeriais que deveriam contribuir também para a edificação do corpo de Cristo. Eu falei isso porque tem aqui o último parágrafo diz, da mesma forma os dons ministeriais, Efésios 4:11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:12, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Número 3, a liturgia do culto. 3.1, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado o seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Vamos ler de novo, irmãos. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, objetiva e revelada, né? A conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra objetiva e revelada de Deus. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto, ou seja, o tempo de pregação principalmente. O tempo que o pregador vai ter para levar a mensagem. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez a da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, a instrução, que é traduzido pela palavra grega didaquê, né, de onde vem didática, como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. Talvez ali, pelo menos, irmãos, de 25 a 40 minutos para poder levar a palavra. E isso, os irmãos do louvor têm que tomar cuidado para não prolongar muito o louvor e tomar o tempo da palavra. E também as oportunidades
não podem ser muitas as oportunidades. E também o irmãozinho que ganha oportunidade. Tem irmãozinho que ganha oportunidade e fala 15 minutos. Também não pode. Tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Amém? Para que haja o momento da palavra. Como disse aqui, reforçando um pedaço aqui do texto, uma parte do texto, nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto. Tudo tem horário para terminar. Louvor vai, por exemplo, terminar 8 horas da noite, 8h15. Então, tudo tem o seu horário para que haja sequência no culto, uma liturgia, uma organização do culto. Essa organização com definição de horário, isso não impede a liberdade do Espírito Santo, não. Isso é a organização, é o planejamento que cabe à liderança da igreja fazer. 3.2. Adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. 3.3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. As reuniões, alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Sinopse 3. O culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Então, aquela adoração e doutrinação, doutrina, o ensino da palavra, são os suportes, os fundamentos do culto. Irmãos, eu vou ler um termo aqui, vou ler um texto aqui agora. Esse texto ele faz referência ao Shema. Shema é a confissão de fé dos judeus. Eu fiz uma pesquisa que diz assim, o Shema Israel, ou seja, o ouve Israel, o Shema Israel é uma das orações mais conhecidas em todo o mundo. Na Shaharit, oração diária feita pela manhã, antes do sol nascer, e na Arbit, na oração noturna. Então, pelo menos 2 vezes por dia, o judeu faz na oração da manhã, na oração da noite, ele faz a oração do Shema Israel. E o que é o Shema? O Shema, nada mais, nada menos, é o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então esse é o Shema Israel. Vou ler de novo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Agora o texto vai fazer referência ao Shema, você já sabe o que é. Havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico. Fazia parte da liturgia judaica, nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo, a oração antífona do Shema. Houve a confissão de Shema, né, que significa ouve. É a confissão de fé dos judeus, é o que nós lemos, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. O que é uma oração antífona? Eu também trouxe essa informação. É um versículo cantado ou entoado pelo celebrante, que é repetido em coro pelos fiéis. Isso é uma oração antífona. O celebrante ele fala um versículo e os fiéis depois repetem o que ele falou. Então, voltando aqui, fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo, a oração antífona do Shema, que significa ouve, a confissão de fé dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Importante lembrar, Shema significa ouve, e faz referência a Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, oração repetida pelos judeus na manhã e à noite. E era uma oração antífona. Era uma oração antífona, onde o celebrante fala a oração lá na sinagoga e os fiéis repetiam. Nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se de tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Foi o que eu falei, né, das oportunidades, né? Da gente ler, se possível, ir preparado, porque se tiver oportunidade, você já está preparado para poder... Você já ensaiou um hino em casa, você já sabe o salmo que você vai ler e o que você vai falar. E tomar cuidado com o tempo, né, irmãos? Tomar cuidado com o tempo da sua oportunidade. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, a liturgia, né? A liturgia, ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Conclusão. Nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem que ser ordenado, tem que ter ordem. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. Aquilo que eu falei, o culto ordenado não significa... Aquele culto que tem ordem, que tem planejamento, não significa que o Espírito Santo também não vai ter liberdade ali. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Essa questão da oportunidade é importante a gente ser zeloso com isso, amém? E a oportunidade, irmãos, ela é importante porque ela é um treinamento que a igreja proporciona aos irmãos, porque a pessoa ela pega o jeito de falar na frente da igreja, ela perde aquela inibição, aquela vergonha de falar à frente do público, né? Ela costuma falar em público, então isso é importante. A pessoa ela fica desembaraçada para falar em público, e ali naquelas oportunidades você começa a perceber, olha esse irmão, ele
ele ministra um louvor bem, a irmã ministra um louvor bem, esse irmão prega bem a palavra, ou quando ele tem oportunidade, ele traz uma palavra profunda, de repente ele pode ter uma oportunidade depois para trazer uma mensagem na igreja. Então você começa a perceber os valores que a igreja tem. É uma oportunidade de desenterrar os talentos também, a questão da oportunidade. A oportunidade, ela deve ser valorizada na igreja, amém? Revisando o conteúdo, perguntas e respostas, são 5 que estão na descrição do vídeo. Número 1, como a Bíblia mostra o culto a Deus? Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Número 2, de acordo com a Bíblia, o que o culto precisa ter? De acordo com a Bíblia, o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Número 3, quando o culto perde o sentido quando Deus não é celebrado, se ele não é glorificado. Número 4, além de glorificar a Deus, qual é o outro propósito do culto de acordo com a lição? Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. E aqui uma ideia, algo que me veio aqui agora na mente, né? Além da edificação à igreja, o culto não foi considerado na lição, mas é pertinente a gente considerar. O culto, ele também tem um caráter evangelístico, não é? Porque você também vai convidar uma pessoa, a pessoa vai conhecer a igreja, vai receber uma oração, vai ouvir a palavra, né? Pode receber a orientação do pastor, de uma liderança, de um diácono e de um presbítero. E então é isso, o culto também tem esse caráter, além de adorar a Deus, de trazer edificação para a igreja, poderíamos acrescentar aqui que o culto tem esse caráter evangelístico também. Número 5, qual compromisso o movimento pentecostal tem firmado? O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Irmãos, aquilo que eu já considerei aqui, os irmãos de Bereia. Eu acho incrível, nada mais, ninguém menos, irmãos, que o apóstolo Paulo, pregando lá em Bereia. Os irmãos pegavam as escrituras para confirmar se aquilo que Paulo estava ensinando estava de acordo com as escrituras. E é assim que nós devemos fazer. Opa, está acontecendo tal coisa assim assado no culto. Peraí, mas dentro da Bíblia, dentro do culto cristão, é isso? É assim? Está de acordo com as escrituras? Paulo ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Em Atos está presente isto? Então é importante a gente confrontar o culto com a palavra de Deus, conforme a lição nos ensina, e o culto estar baseado dentro dos princípios bíblicos. E assim, meus irmãos, nós terminamos a aula. Compartilhe com irmãos, com amigos, com todo aquele que gosta de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.